O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro, onde transformamos leitura em resultados. Hoje entramos na terceira parte do capítulo 2 do livro O Poder do Hábito. Hoje entramos na mente de Wolfram Schultz. Quem era o Wolfram Schultz? Um neurocientista. E o que ele fez? Ele descobriu por que certos hábitos se tornam irresistíveis e por que outros hábitos morrem na primeira semana. Muito legal essa parte do capítulo, gente. Esse trecho do livro é um dos trechos mais profundos. Sabe por quê? Porque ele revela para nós a essência invisível que mantém um comportamento vivo. É o desejo, é o anseio por aquilo. É invisível para nós, mas mantém esse comportamento vivo. Ok? Então, como sempre, né, o combinado, vamos ler, depois vamos conversar sobre, e aí eu vou interpretar para vocês o que ele quis dizer com esse capítulo, em forma de frases-chave, de bingos, né, para você já pegar e implementar para sua vida, na prática, hoje ainda, ok? Vamos lá? Então, a gente já sabe que a gente vai falar sobre o Wolfram Schultz, né, o neurocientista, que vai nos provar, nos explicar a descoberta dele. Por que um hábito é irresistível e um outro hábito vai morrer na primeira semana, você não consegue mantê-lo? Gente, é algo revolucionário, tá? Vamos lá. O laboratório pertencente a Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge, não é um lugar bonito. Sua mesa já foi descrita por colegas como um buraco negro, onde documentos se perdem para sempre, ou então como uma placa de Petri, onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemente, sem ser perturbados durante anos. Quando Schultz precisa limpar alguma coisa, o que é incomum, ele não usa sprays, nem produtos de limpeza. Ele molha um papel toalha e esfrega com força. Se as suas roupas estão cheirando a fumaça ou a gato, ele não percebe. E ele não se importa. Isso é importante, tá? No entanto, os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram a nossa compreensão de como gatilhos, recompensas e hábitos interagem. Ele explicou por que alguns gatilhos e recompensas têm mais poder que as outras. E ele traçou um mapa científico que explica por que a Pepsodent foi um sucesso. Como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar os seus hábitos tão depressa e, no fim das contas, o que era necessário para fazer o Febreze vender. Então, a gente já está voltando nos capítulos anteriores, né? A pasta de dente da Pepsodent, que foi um sucesso, e até então o Febreze era um fracasso. Nos anos 80, Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou os cérebros de macacos, conforme aprendiam a realizar certas tarefas, tais como puxar alavancas ou abrir trancas. O seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações. Um dia eu notei uma coisa interessante para mim, Schultz me contou. Ele nasceu na Alemanha e agora, quando fala inglês, soa um pouco como Arnold Schwarzenegger, se o Exterminador do Futuro fosse membro da Royal Society. Alguns dos macacos que observamos gostavam de suco de maçã e outros de suco de uva. E então eu comecei a me perguntar, o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco? Por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes? Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico dentro do cérebro.
Com o avanço da tecnologia, ele obteve acesso na década de 1990 a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT. Mais do que os ratos, no entanto, Schultz estava interessado em macacos, como Júlio, um primata de 4 quilos, do gênero macaca, com olhos amendoados, em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade dos neurônios enquanto a atividade ocorria. Um dia, Schultz colocou Júlio numa cadeira, numa sala pouco iluminada e ligou um monitor de computador. A tarefa de Júlio era encostar numa alavanca sempre que formas coloridas, pequenas espirais amarelas, rabiscos vermelhos, linhas azuis apareciam na tela. Se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia, uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco. E o Júlio, lógico, gostava de suco de amora, gente. A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tentando se libertar da cadeira. Mas assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Ou seja, gente, a gente está falando de que parte? Recompensa, né? Conforme o macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas na tela eram um gatilho para uma rotina que era encostar na alavanca, que resultava numa recompensa, que era o suco de amora, ele começou a olhar para a tela com a intensidade de um raio laser. Então, eu vou repetir, ó. Qual era o gatilho? As formas coloridas que apareciam na tela. Qual era a rotina? Encostar na alavanca. Qual era a recompensa? O suco de amora, ok? Então, ele parou de se contorcer e ficou atento. Quando um rabisco amarelo aparecia, ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios bem contente, tá? E então, agora aqui no livro, ele coloca um gráfico que se chama a reação do Júlio, a recompensa, quando ele recebe o suco. Então, a atividade dos neurônios dele estava numa linha. Pensa aí, linear, numa linha, né? Aparece uma forma na tela, colorida, a atividade neuronal dele, dos neurônios, continua igual. Ele toca a alavanca, que é a rotina, a atividade dos neurônios dele continua normal. Aí, o suco cai na boquinha dele. Aí, a atividade dos neurônios dele dá um pico enorme, vai lá em cima. Essa é a parte da recompensa, ok? E depois que termina, a atividade neuronal dele fica basal de novo, igual estava antes. Enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio, Schultz viu um padrão surgir. Sempre que o Júlio recebia a recompensa, a sua atividade cerebral atingia um pico, que é o que eu acabei de explicar para vocês, de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade. Uma transcrição dessa atividade neurológica mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz, na essência, ganhei uma recompensa. Schultz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento, registrando a reação neurológica a cada repetição. Sempre que o Júlio recebia o seu suco, o padrão ganhei uma recompensa aparecia no computador, ligado à sonda na cabeça do macaco. Aos poucos, de uma perspectiva neurológica, o comportamento de Júlio tornou-se quem adivinha? Um hábito, ok? Então, aqui a gente tem o loop do hábito do Júlio. Gente, vou pedir desculpas para vocês, porque começou uma obra no andar de cima. Vocês vão ouvir um barulho bem alto aí de vez em quando, tá? Mas vai ser rápido, acredito eu, espero eu. Eu não vou poder parar o vídeo, porque eu não vou poder gravar esse vídeo depois, tá? Então, foquem aqui comigo, vamos continuar.
Não olhem para as circunstâncias. Então, ele desenhou o loop do hábito do Júlio. O gatilho, formas coloridas no computador. A rotina, ele puxa a alavanca. A recompensa, o suco de amora cai na boca dele. O mais interessante para Schultz, no entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu. Conforme o macaco ganhava mais prática nesse comportamento, uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro do Júlio começou a antecipar o suco de amora. Vou explicar para vocês. As sondas de Schultz começaram a registrar o padrão ganhei uma recompensa no instante em que o Júlio via as formas na tela e não mais no instante em que o suco de amora caía na boca dele. O padrão ganhei uma recompensa, que é onde a atividade do neurônio dele batia um pico lá em cima, começou a aparecer já no instante em que o Júlio via que na tela do computador aparecia uma forma colorida, ou seja, ele sabia que quando ele via o gatilho e ele acionasse a alavanca e fizesse a rotina, o suco já ia chegar, tá? Agora, a reação do Júlio à recompensa acontece antes de o suco chegar. Quando o suco chega, ele já saiu daquele pico de ação neuronal que dá um pico alto lá em cima, tá? Em outras palavras, as formas no monitor tinham se tornado um gatilho, não só para ele puxar a alavanca, mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco. O Júlio começou a esperar a recompensa assim que ele via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos. Então, Schultz alterou o experimento. Antes, o Júlio tinha recebido o suco assim que ele puxava a alavanca. Agora, às vezes o suco não vinha, mesmo se o Júlio agisse corretamente. Então, presta atenção, ele teve que alterar o experimento. Ou o suco vinha após um pequeno atraso. Ou o suco estava aguado, ou o suco estava apenas com metade da quantidade de açúcar. Vamos ver então o que aconteceu a partir disso. Quando o suco não vinha, ou vinha atrasado, ou vinha diluído, o Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento, ou ficava tristonho. E dentro do cérebro de Júlio, Schultz observou o surgimento de um novo padrão. Qual era esse novo padrão que surgiu? O desejo, o anseio. Quando Júlio esperava o suco, mas não o recebia, um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro da cabeça dele. Porque antes, gente, no experimento, estava certo que se ele visse a forma colorida, ativasse o gatilho na mente, puxasse a alavanca, que é operar a rotina, o suco ia chegar, a recompensa. E isso virou um hábito. Ficou automático. E aí ele começou já a antecipar, né? Que essa recompensa ia chegar. E aí o neurocientista foi e fez alterações nesse experimento. O suco passou a não vir, mesmo ele fazendo tudo certo, ou demorava mais do que o normal para vir, ou vinha com um gosto não tão saboroso. E aí isso criou uma outra reação dentro da cabeça do macaquinho. Um novo padrão. E esse padrão era de desejo e frustração. Quando Júlio via o gatilho, ele já começava a esperar uma alegria que era em forma de suco. Porém, se o suco não chegava, essa alegria virava um desejo, porque não veio, ele ficou desejando, ele não recebeu. Que caso não fosse satisfeito, levava o Júlio a quê? A ter raiva ou a ter depressão, ou seja, ele ficava frustrado. Pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes. Gente, eu peço desculpas pelo barulho, tá? Mas vamos prestar atenção aqui. Infelizmente, a gente tem vizinhos, né? Vida real é isso aí. Melhor feito do que não fazer nada esperando que fique perfeito, tá? Então, vamos lá.
Outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que viam uma forma numa tela. Então, os pesquisadores tentavam distraí-los. Eles abriam a porta do laboratório para que eles pudessem sair e brincar com os amigos. Eles punham comida num canto para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento. Para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Ou seja, não foi tentado várias vezes até que tornasse um hábito. Fizeram algumas poucas vezes, ainda não era um hábito. E aí a distração, ela rouba a cena, né? Eles saíam das cadeiras, iam embora da sala e nunca nem olhavam para trás. Eles não tinham aprendido a ansiar pelo suco, a desejar aquela recompensa, aquele suco. No entanto, uma vez que um macaco desenvolvera um hábito, uma vez que o seu cérebro já até antecipava essa recompensa, as distrações não tinham apelo. O animal ficava ali sentado, olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes, apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair. A antecipação e o senso de desejo eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas, assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis muito tempo depois de já ter perdido tudo que ele ganhou. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos. Eles criam desejos neurológicos. Olha só, gente, presta atenção nisso, isso é tão importante. Vou repetir. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos na nossa vida. Porque os hábitos criam desejos a nível cerebral, a nível neurológico. Na maior parte das vezes, esses desejos surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles agora existem. E, portanto, muitas vezes não enxergamos a influência que eles têm sobre nós. Conforme associamos os gatilhos a certas recompensas, aí sim surge em nosso cérebro um desejo inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Um pesquisador da Cornell, por exemplo, descobriu o poder com que os desejos relacionados à comida e cheiros podem afetar o comportamento, quando ele notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings. A maioria dos vendedores de comida instala os seus quiosques em praças de alimentação, mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe das outras lojas de comida. Aí você pode pensar, por quê? Porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela, aí você já sabe qual é o produto deles, se espalhe por corredores e cantos sem interferência, sem distrações, de modo que os compradores comecem a desejar inconscientemente por um pãozinho. Quando um consumidor dobra uma esquina e vê a loja da Cinnabon, esse desejo já virou um monstro desenfreado dentro da sua cabeça. E sem pensar, ele procura a carteira. Por quê, gente? Porque ele já está sentindo esse cheiro lá no início do outro corredor, do outro lado do shopping. Porque o cheiro do pãozinho de canela, que já é um cheiro forte, não está brigando com o cheiro do McDonald's, né? Do churrasco, da batata frita, ok? O loop do hábito está em movimento. Ele começou. Por quê? Porque um senso de desejo surgiu. Então, pescando aí, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce, Schultz me disse. Mas, uma vez que o nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar que é delicioso e outros carboidratos,
ele começa a antecipar o efeito do açúcar na boca da gente, o sabor. Os nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa de donuts. Então, se a gente não comer o donut, a gente vai ficar decepcionado. Desejo e frustração. Para entender esse processo, pense em como o hábito do Júlio surgiu, o macaquinho Júlio. Primeiro, ele via uma forma na tela, formatos coloridos. Esse era o gatilho. Com o tempo, o Júlio aprendeu que a aparição dessa forma na tela significava que era hora de fazer uma ação, executar o quê? Uma rotina. Então ele puxava a alavanca. Puxar a alavanca era a rotina. Então o gatilho levou ele a realizar uma rotina. Como resultado, o Júlio recebia suco de amora. Então, o gatilho gera uma rotina, a rotina gera uma recompensa. Isso é uma aprendizagem básica. O hábito só surge assim que o Júlio começa a desejar o suco quando ele vê o gatilho. Então, olha o que ele está te falando aqui. Que esse loop do gatilho, rotina e recompensa, ver os formatos na tela, puxar a alavanca e receber o suco, é básico, é uma aprendizagem básica. Ainda não é um hábito. O hábito só surge quando o Júlio já decorou isso tantas vezes na mente dele, que ele já começa a desejar o suco. Quando? Quando ele puxa a alavanca? Não, quando ele vê o gatilho. Quando ele vê o formato na tela, ele já sabe tudo que vai acontecer. E sabe que o final dessa história toda é o quê? É o suco de amora. Então, ele deseja o suco de amora assim que a primeira fase do loop do hábito aparece, que é o gatilho, que é ver os formatos na tela. Ele gera desejo pelo suco, já logo no início. Como esse desejo existe, o Júlio liga o botão dele do automático e segue o hábito. Ele age no automático. Deu para entender? Aí sim o loop do hábito do Júlio liga e acontece. Vem o gatilho, o Júlio vê o formato colorido na tela e deseja o suco. Ele sabe que a recompensa é o suco. Aí ele age, aí ele faz a rotina, puxa a alavanca, aí vem a recompensa. É assim que novos hábitos são criados, juntando um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E então, cultivando um desejo que dispara esse loop do hábito e faz esse loop se movimentar do início ao final. Pense no exemplo do cigarro agora. Quando um fumante vê um gatilho, digamos, um maço de cigarro, o seu cérebro começa a esperar, a desejar uma dose de nicotina através de uma tragada no cigarro, né? Então, a gente tem o gatilho, que é ver o cigarro, o maço de cigarro. Isso dispara um desejo por nicotina na pessoa, dar uma tragada. O que ele vai fazer para conseguir que essa nicotina entre no corpo dele? Ele vai disparar uma ação, uma rotina. Qual é a rotina que ele realiza? Ele acende um cigarro e fuma o cigarro. E aí ele chega na fase da recompensa. Ele recebe a nicotina que ele tanto ansiou e tudo que essa nicotina desperta no corpo dele. A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro deseje uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue o cigarro. Ou pensemos no e-mail, por exemplo. Quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem, a gente pode falar também da mensagem do WhatsApp, né? Eu acho que é porque na época do livro, o e-mail era o que estava na moda. O cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir uma mensagem proporciona. Essa expectativa, se não for satisfeita, pode se acumular,
até que uma reunião esteja cheia de executivos inquietos conferindo seus celulares embaixo da mesa, mesmo sabendo que provavelmente são só os últimos resultados de um jogo de futebol. Ou seja, não é nada importante que está chegando naquela mensagem, né? Por outro lado, se alguém desabilita o apito da mensagem que está chegando e assim remove o gatilho, ou seja, a pessoa nem sabe que chegou uma mensagem, né? Não tem mais o gatilho, o sinal sonoro que avisa que chegou uma mensagem, né? Se você remove esse gatilho, as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir a sua caixa de entrada das mensagens. Então, a gente tem o gatilho, que é o sinal, seja sonoro, visual, vibratório, de que chegou uma mensagem para você no celular. Você começa a desejar o quê? A distração, de ver o que tem naquela mensagem. E aí você dispara uma ação. Você faz a rotina. Qual é a rotina? Eu pego o celular e vou abrir a mensagem. E aí eu vejo qual é a mensagem. E aí eu tenho a minha recompensa, que é satisfazer a minha curiosidade e me distrair com aquela mensagem. Cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos e mediram como que a sua neurologia, as estruturas dos seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro das suas cabeças se altera conforme os seus desejos se tornam arraigados. Hábitos especialmente fortes, escreveram 2 pesquisadores da Universidade de Michigan, geram reações semelhantes às de vícios, de modo que o desejo evolui para um anseio obsessivo, que pode forçar os nossos cérebros a entrar no piloto automático, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, perda de emprego, perda de lar e perda de família. O que ele está falando aqui? Ele está falando que às vezes o desejo que dispara o loop do hábito, ele se potencializa tanto na vida da pessoa que ele gera uma reação que é igual a de um viciado. E aí, esse desejo se torna uma obsessão. E aí, mesmo se isso gerar um mau hábito, que pode te gerar perda de reputação, perda de emprego, perda de lar e perda de família, você vai fazer. Não porque você quer, mas porque você entra no piloto automático, para você poder concluir aquele loop do hábito, o ciclo do hábito e ter aquela recompensa. Porque você já está desejando aquela recompensa de forma obsessiva. No entanto, esses desejos não têm plena autoridade sobre nós. Como explica o próximo capítulo, nós ainda vamos entrar nele, há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações. Mas, para superar o hábito, precisamos reconhecer que Para superar o hábito, nós precisamos reconhecer que desejo está acionando aquele comportamento. Eu preciso conhecer o início do ciclo, né? Se não temos consciência do prazer que será antecipado através desse desejo, então nós somos como os compradores, que como se atraídos por uma força invisível acabam entrando na Cinnabon, a loja do pãozinho de canela. Para entender o poder dos desejos na criação dos hábitos, pensemos em como surgem hábitos de fazer exercícios. É ótima essa parte, vamos lá. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender por que as pessoas se exercitam habitualmente, porque elas têm o hábito de fazer atividade física. Deixa eu beber uma aguinha aqui, enquanto vocês bebem também. Pelo menos o barulho parou, né, gente? Vamos lá. Eles estudaram 266 indivíduos, a maioria dos quais se exercitava pelo menos 3 vezes por semana. O que eles descobriram era que muitos deles tinham começado a correr
ou levantar pesos quase por um capricho, ou porque de repente eles tinham tempo livre, ou porque eles queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas. No entanto, o motivo de eles continuarem a praticar atividade física, de isso se tornar um hábito, era devido a uma recompensa específica pela qual eles começaram a desejar. Vamos continuar, vocês vão entender. Em um grupo, 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia se sentirem bem. Elas passaram a esperar e ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava. Em outro grupo, 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de realização. Elas tinham passado a desejar por um senso reiterado de triunfo, proveniente do ato de acompanhar o seu desempenho, e essa autorrecompensa bastava para transformar a atividade física num hábito. O que ele está falando aqui? Que a grande maioria das pessoas avaliadas não começaram a fazer atividade física pensando nessa recompensa. Elas começaram quase que por acaso, tá? Só que à medida que isso se tornou um hábito, elas começaram a desejar a recompensa que a atividade física trazia. Os hormônios liberados na corrente sanguínea, o hormônio do prazer, do bem-estar, ou o resultado corporal mesmo, o triunfo de terminar a atividade e ver a modificação no corpo. Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que você escolha um gatilho simples, como sempre amarrar os cadarços dos tênis antes de tomar café da manhã, ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama. Então, o gatilho tem que ser simples, gente. E uma recompensa clara, como uma guloseima no meio do dia. Hoje eu vou comer aquele bombom, porque eu já fiz a minha atividade física. Um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu. Sabe aqueles aplicativos que as pessoas ficam competindo? Strava, né? Corri tantos quilômetros, você correu tanto, tem troféu, tem medalha. É tipo aquilo, né? Ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona. Porém, incontáveis estudos demonstraram que um gatilho e uma recompensa por si sós não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu cérebro começa a nutrir uma expectativa pela recompensa, ou seja, desejar essa recompensa, sejam elas as endorfinas, seja o senso de realização, tipo, hoje tá pago, aquele tá pago que todo mundo posta. Só quando o cérebro começa a nutrir uma expectativa por essa recompensa é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se torna automático. O gatilho, além de deflagrar a rotina, ele também precisa deflagrar o quê, gente? É aí que eu quero chegar. O desejo pela recompensa. Para que aí sim a recompensa venha, porque aí o hábito, o loop do hábito, o ciclo vai se cumprir. Então, a gente tem um novo item no nosso loop do ciclo do hábito. A gente tem um gatilho, a gente tem um desejo acionado assim que o gatilho aparece na nossa vida, porque eu já anseio pela recompensa, então agora eu tenho um novo item, o desejo. Aí eu disparo a rotina, aí eu ajo, e aí eu finalmente chego na recompensa. E aí eu tenho aquele desejo atendido, né? Deixa eu te perguntar sobre um problema que eu tenho. Eu disse ao Wolfram Schultz, o neurocientista, depois que ele me explicou como o desejo surge. Tenho um filho de 2 anos e quando estou em casa dando jantar para ele, nuggets de frango e coisas desse tipo, eu pego um sem pensar. É um hábito e agora eu estou ganhando peso. Todo mundo faz isso, disse Schultz. Ele mesmo tem 3 filhos, todos adultos agora. Quando os filhos eram novos, beliscava o jantar deles sem pensar.
Em alguns aspectos, ele me disse, somos como os macacos. Quando vemos frango ou fritas na mesa, o nosso cérebro começa a sentir um prazer antecipado por essa comida, mesmo se não estamos com fome. Porque a gente sabe o gosto dessa comida, sabe que é gostoso. Os nossos cérebros estão desejando por essa comida. Francamente, eu nem gosto desse tipo de comida, mas de repente é difícil lutar contra o impulso. E assim que eu como, eu sinto essa onda de prazer, quando o desejo é satisfeito, é atendido. É humilhante, mas é assim que os hábitos funcionam. Acho que eu deveria ser grato, ele disse, pois o mesmo processo me levou a criar bons hábitos. Eu trabalho duro porque eu espero a recompensa de uma descoberta científica. Me exercito porque eu espero a sensação do bem-estar depois do exercício. Só gostaria de ser capaz de escolher melhor. Então, a terceira parte do capítulo 2 termina aí. É grande, gente, eu sei, mas é tão interessante, né? Traz tanta coisa nova para o nosso entendimento. Então, vamos continuar. Então, o que ele provou? Né? O que o Schultz provou? Ele provou algo revolucionário, gente. Que nós não somos movidos pela recompensa em si. Não é. A gente não é movido pela recompensa, pelo suco de amora. A gente é movido pelo desejo de obter a recompensa. Sabe aquelas coisas que a gente escuta na internet, que o rico muito rico, falam muito do Whindersson Nunes, né? Que conseguiu tudo que ele queria e está insatisfeito? Não era para ele estar, porque ele já conseguiu o que ele queria, mas não é isso que move as pessoas. É o desejo de conseguir. E aí, quando você consegue, passa. Então, você tem que desejar de novo. E é por isso que eles vão adquirindo cada vez mais coisas, tá? É esse desejo que acende no cérebro. É esse desejo que faz o macaco puxar a alavanca. É esse desejo que faz o fumante acender o cigarro. É esse desejo que faz o comprador abrir a carteira. É esse desejo que faz a pessoa olhar o celular 100 vezes por dia. Hábito não é comportamento automático. Aprendam isso. Hábito é o quê? É automático sim, mas é um desejo automático. Agora a gente tem uma palavra nova inserida. Hábito não é comportamento automático. Hábito é desejo automático. Bingo? Porque eu acabei de soltar um super bingo, tá? O macaco de Schultz, chamado Júlio, ele só virou disciplinado quando o cérebro dele começou a quê? A antecipar o prazer do suco de amora antes mesmo de receber o suco de amora. O hábito, ele se forma quando o gatilho desperta um prazer antecipado. É exatamente isso que acontece com a gente também. Quando o celular vibra, o cérebro, ele não quer a mensagem. Ele quer o alívio de checar qual é a mensagem. Quando o fumante vê o maço de cigarro, ele não quer fumar. Não, gente, ele não quer. Ele quer o prazer da nicotina dentro do corpo dele agindo. Para isso ele tem que fumar. Quando você pensa em desistir e volta a agir, é o mesmo circuito. Só que isso você está fazendo ao seu favor. Então, presta atenção aqui. O segredo para criar novos hábitos é o quê? É fazer o cérebro ansiar pela recompensa certa. O segredo para criar novos hábitos é fazer o seu cérebro desejar a recompensa certa. Bingo? Outro bingo. Gente, sem desejo não tem repetição. Por quê? Porque você vai repetir até conseguir, até satisfazer aquele desejo. E sem repetição não tem transformação.
Cara, outro bingo, sequência de bingos hoje, tá? Por isso, se você quer aprender a se exercitar, se você quer aprender a estudar, se você quer aprender a vender todos os dias, você precisa fazer o seu cérebro gostar da sensação do depois, a sensação que você vai sentir depois e desejar repetir essa sensação. Aí você vai estipular um hábito na sua vida e um bom hábito, né? Já é outro bingo, gente, mas é muito bingo, né? Então agora eu vou te fazer algumas perguntas, são perguntas que viram a chave, tá? Olha só, o que o seu cérebro realmente deseja? Prazer, alívio, validação ou progresso? Pensa aí, escreve para mim. A verdade, o que o seu cérebro realmente está desejando no momento? Ele quer progredir? Ele quer ser validado, elogiado? Ele quer só se aliviar de alguma dor? Ou ele está só querendo ter prazer momentâneo? Outra pergunta. Você tem dado ao seu cérebro uma recompensa clara e positiva para estimular ele a gerar esse bom hábito? Ou você tem dado ao seu cérebro apenas culpa e punição? Escreve para mim também. Pensa antes de responder. O que você está oferecendo para o seu cérebro com as atividades que você faz, com a sua rotina? Porque tem muita gente aí que oferece apenas culpa para o seu cérebro e punição, tá? E quer que o cérebro estabeleça bons hábitos. Impossível, né, gente? Outra pergunta. Que pequeno prazer imediato você consegue associar a esse novo hábito que você quer criar para que o seu cérebro queira voltar e voltar e voltar e repetir esse novo hábito várias vezes? Porque é a partir daí que você vai conseguir estabelecer um novo hábito, convencendo o seu cérebro a desejar aquela recompensa, sentir aquela recompensa. Ele vai correr atrás daquela recompensa. Através de quê? De uma nova rotina, de um novo hábito. Ok? Bingo de novo. Já perdi as contas, tá? Dos bingos de hoje. Quero que você entenda uma coisa, de uma vez por todas. Você não é preguiçoso. Você não é preguiçosa. O seu cérebro só não aprendeu ainda a desejar o que te faz bem. É só isso, gente. Gente, bingo do ano, né? Fala sério, né? Tá vendo como faz sentido? Você não é preguiçoso. É que o seu cérebro ainda não aprendeu a desejar o quê? Coisas boas que te fazem bem. Ele está acostumado aos maus hábitos. Então, a partir de hoje, treine os seus desejos. Treine eles. Transforme o seu desejo numa direção para uma coisa boa na sua vida. No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino a reprogramar exatamente isso. Como transferir o prazer de um consumo imediato para o prazer de uma construção a longo prazo. O Mente de Ouro é um manual prático para você transformar uma pobreza em prosperidade. Pode ser uma pobreza emocional, pode ser uma pobreza financeira. Você consegue transformar ela em prosperidade mental e material. Escreve aqui para mim nos comentários qual é o hábito que você quer transformar e o que você vai usar como recompensa imediata para o seu cérebro desejar voltar amanhã, repetir esse hábito que você quer transformar. Escreve aí para mim. Pensa no que o seu cérebro ia gostar de ganhar para fazer de novo aquele bom hábito, Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não apenas lê comigo sobre mudança, você se torna a mudança. Lembre-se sempre, o que te move não é a recompensa. O que te move é o desejo de chegar até a recompensa. Tudo gira em torno do desejo. E o desejo, quando direcionado de maneira certa, ele constrói o seu destino. O anseio
é o motor do hábito. Bingo! Dentro do loop do hábito, agora a gente tem um motor. A gente tem um gatilho que dispara, a gente tem uma rotina que realiza e finaliza numa recompensa. Mas o motor do hábito é o desejo. Se você aprender a desejar o que te eleva na vida, você vai se libertar do que te destrói na sua vida. Último bingo antes de terminar. Esse é o Clube da Mente de Ouro. O resultado que você ainda não tem está atrás do desejo que você ainda não domou, porque a gente tem sim que aprender a domar os nossos desejos. Um beijo no coração de vocês.